Bom dia, turma do 9º ano. Quem vos fala é o professor Roberto. Para nós darmos início à nossa disciplina de redação, tá? E aqui, como nós sabemos, estamos passando por esse momento aí. E na última aula que nós tivemos em sala de aula presencial, alguns dos alunos não se fizeram presentes e os outros que se fizeram presentes estão tendo algumas dificuldades para realizar essas atividades. Visto este motivo pelo qual nós estamos postando as nossas videoaulas para dar sequência aos estudos de vocês. Lembre-se, vocês estão apenas em casa. Os estudos continuam, a escola continua do mesmo jeito, apenas em espaços diferentes. Vocês em suas casas e os professores em suas casas. Procurando os professores dar o melhor, a escola fazer o melhor por vocês e vocês responderem verdadeiramente com o esforço, o empenho e a dedicação. Nessa hora, todos nós temos que nos esforçar e dar o nosso melhor. Temos as nossas participações sociais, a nossa participação como um todo, coletivamente. Tá bom? Primeira coisa, vocês têm que seguir rigorosamente o cronograma que está aqui proposto para vocês, tá? Quando concluir esse cronograma, se essa situação não estiver resolvida ainda, nós continuaremos trabalhando, postando para vocês as nossas videoaulas e não vai atrapalhar o aprendizado. Professor, não entendi. Manda feedback para a escola, para a coordenação. Esse feedback vai chegar para mim, vai chegar para os outros professores, para que a gente possa trabalhar a interação. Beleza? Beleza, então vamos lá. Bem, turma, aqui já tem a observação, porque nós sabemos que na redação nós trabalhamos o livro de gramática juntamente com o livro de redação. São dois livros que nós trabalhamos. A gramática nessa videoaula não vai ser postada, porque eu vou trabalhar somente com outro livro de gênero, leitura e análise. Beleza? Beleza, professor? Então vamos lá, turma. A atividade de gramática do livro de gramática já está atualizada e corrigida em sala até as páginas 20, tá? E quem não respondeu, aproveite para responder, porque quando nós retornarmos, aí sim presenciais, é necessário que todas as atividades do livro estejam respondidas. Todas as atividades. E as videoaulas não vão compreender as atividades passadas. As atividades passadas já foram respondidas em sala de aula. Então vocês, quem não fizeram, façam as atividades, porque será cobrado de vocês quando nós estivermos presencialmente falando. E essa videoaula, professor? Essa videoaula é para nós trabalharmos esses dois contos social. Então, nós vamos fazer a leitura e interpretação do conto social Trabalhadores do Brasil, páginas 6 a 9 do nosso livro de gênero, leitura e análise. E logo após vocês vão realizar as atividades propostas das páginas 10 e 11. Do mesmo jeito, vocês vão fazer a leitura e interpretação do conto social O Poço, das páginas 12 a 14, e realizar as atividades das páginas 14 e 15. Tá bom, turma? Então, vamos lá para o nosso livro de gênero, leitura e análise. Está aqui. Aqui está o primeiro texto. Trabalhadores do Brasil, de Wanda Piroli. Vamos lá. Aí está nosso conto social. Primeiro nós vamos contextualizar o que vem a ser um conto social. Então nós sabemos que conto social, o narrador, no caso, ele faz uma denúncia sobre o quê, professor? Sobre a injustiça, algo que incomoda ele. Então vocês pegam através da narrativa e vocês vão denunciar uma injustiça, algo que te incomoda. E aí você vai fazer a narrativa, tá? E aqui é como o Wanda Piroli fez a narrativa sobre os trabalhadores do Brasil. Então vocês vão fazer a leitura criteriosa, uma leitura criteriosa desse texto, tá? Que é o nosso primeiro texto de gênero, leitura e análise. Vai fazer a leitura criteriosa e após a leitura criteriosa vocês vão responder as atividades propostas, tá? Então vamos lá. Página 6. Página 7. Página 8.
Página 9. Isso. Então, observe que da página 6 até a página 9, vocês irão fazer a leitura. E após a leitura, irão realizar as atividades. Como vocês sabem que o livro do professor é diferente do livro do aluno, então vamos lá. Fisicamente, pegue o seu livro de Gênero, Leitura e Análise. Fisicamente, pegue ele aí. Eu estou com ele fisicamente aqui. E agora nós iremos até a página deste livro, até a página 10 do livro de Gênero, Leituras e Análises, para que a gente possa contextualizar os quesitos e as respostas esperadas de vocês. Tá bom, turma? Então, vamos lá. Na página 10, a primeira questão diz assim: escrita em 1959, esse conto denuncia a situação vivida pelos trabalhadores do Brasil na época. Com base no texto, discuta com professores, com seus colegas, como era essa situação. Professor, o senhor não está aqui, meus colegas não estão aqui. Discuta com seus pais. Discuta com seus familiares, seu pai, sua mãe. Discuta com eles sobre esses conflitos desta época. Faça uma leitura para eles. Ou você faz a leitura e levanta os pontos principais. E aí discuta com eles. E aí traga esse debate maravilhoso aí, essa interação maravilhosa para a sua resposta. Beleza, turma? Show de bola! Aí está uma atividade maravilhosa para se fazer em família. Segunda questão. O conto se passa em quantas cenas e qual é o principal fato narrado? Vocês vão ver em quantas cenas se passa. Quantas cenas? Vai fazer a leitura do texto, e através da leitura do texto você vai contextualizar quantas cenas se passam. E depois vai me dizer qual é a cena principal do fato narrado. Do fato narrado, do conto. Os trabalhadores do Brasil. A terceira questão. Tanto na leitura quanto na escrita, os conhecimentos de mundo são fundamentais para o leitor, quem está lendo, e para o escritor, quem escreve. Por meio deles, é possível compreender melhor a realidade retratada no texto. Pensando nisso, identifique no texto uma passagem que prova que o conto se passa realmente em 1959. Então, vocês vão retratar no texto essas passagens e vai transcrever para a sua resposta. As passagens são, e aí vai transcrever as passagens. Beleza? Show de bola, muito bem. Quarta questão. Onde o personagem Zé trabalhava e o que ele fazia? Ele trabalhava em tal lugar. E o que é que ele fazia? Qual era a sua ocupação? A ocupação de Zé, ele era... E vai dizer a ocupação de Zé. Beleza? Show de bola. A quinta questão. No primeiro parágrafo, o termo presidente morto retoma que outro termo? Que outro termo? Quem é esse presidente morto? Primeiro parágrafo está onde, professor? Vou lá, turma, calma. Vamos voltar a nossos primórdios da interação com o texto. Primeiro parágrafo. Vamos lá. Estamos já chegando. Página 7. Mais uma página. Pronto, página 6. O primeiro parágrafo está aqui. Como aí, entre as pessoas que se comprimiam no abrigo de bonde, o homem mantinha-se concentrado no seu serviço. Era especialista em colorir retrato e fazia caricatura em 5 minutos. No momento, ele retocava uma foto de Getúlio Vargas, que mostrava um dos melhores sorrisos do presidente morto. Então a resposta está aqui. Faça uma leitura criteriosa e vocês vão entender. No primeiro parágrafo, o termo presidente morto retoma que outro termo? Beleza? Show de bola. Sexta questão. Releia a frase abaixo, retirada no primeiro parágrafo do conto. Vamos lá. Página 10 do livro, volte lá. Sexta questão. Era especialista em colorir retrato e fazer caricatura em 5 minutos.
era especialista em colorir, retrato e fazia caricatura em 5 minutos. Pronto. O termo destacado, qual é o termo destacado em 5 minutos? Está lá em negrito. Expressa uma informação muito importante sobre o trabalho de Zé. Analisando esse termo no contexto em que ocorre, avalie afirmações que seguem. Então, vamos lá. Seu sentido é apenas temporal? Primeiro. Segundo, expressa o talento e facilidade de Zé para fazer caricaturas. Terceiro, expressa o modo como Zé fazia a caricatura, isto é, sem demora. Quarto, não haveria mudança de sentido se substituíssemos esse termo por rapidamente. Quinto, o sentido não se manteria o mesmo caso o termo destacado fosse substituído por num piscar de olho. Então, vocês vão fazer a reflexão dos quesitos e das alternativas e vamos dizer quais estão corretas. Na letra A diz que estão corretas a 1, a 4 e a 5. Na letra B estão corretas, segundo a alternativa B, a 2, a 3 e a 4. Na C estão corretas a 2, 3 e 5. Na D, 1, 2 e 4. Na E, 2, 3, 4 e 5. Qual estão corretas? Professor, a que está correta é a letra A, é a letra B, é a letra C, é a letra D. Vocês vão escolher apenas uma alternativa. Somente uma está correta, beleza? Show de bola. Vamos à 7ª questão. Analise a frase abaixo, retirado do segundo parágrafo do conto. Segundo parágrafo do conto, está aqui o segundo parágrafo do conto. Segundo parágrafo do conto. O homem estava sentado num tamborete rústico, com os joelhos cruzados e a cabeça baixa. À sua direita havia uma mesinha se desarmar, entulhada de lápis de vários tipos de cores, folhas de papel em branco, borracha, tesouras e um pouco de estopa. Havia ainda uma tabuleta em cima de uma pequena mesa, apoiando-se na pilastra onde estavam expostos seus trabalhos. Fotografias coloridas de grandes personalidades e caricaturas também de grandes personalidades. Aqui está o segundo parágrafo. Então, de onde foi tirado? O homem estava sentado num taburete rústico, com o joelho cruzado e a cabeça baixa. Muito bem, turma. De posse dessa informação retirada do texto, agora você vai analisar as afirmações abaixo. A primeira afirmação diz que o termo o homem, em negrito, se refere a Getúlio Vargas, em negrito também, expresso no parágrafo anterior. Qual é o parágrafo anterior a esse? O parágrafo 1. Então, o termo homem se refere a Getúlio Vargas? O termo homem deste parágrafo 2 se refere a Getúlio Vargas do parágrafo 1? Segundo, podemos concluir que o homem estava de cabeça baixa porque se sentia desanimado? Terceiro, o homem se sentia bastante desanimado, por isso não estava trabalhando? Quarto, a palavra rústico, em negrito, poderia ser substituído sem alteração de sentido por grosseiro? Rústico poderia ser substituído por grosseiro? Quinto, ao descrever a forma como o homem estava trabalhando, o autor ajuda o leitor a imaginar a cena. E aí vocês vão fazer essa contextualização, vão fazer essa reflexão e vão me responder. Se estão corretas a questão A, 1, 2, 3. Se estão corretas a questão B, 3 e 4. Se estão corretas a questão C, 1 e 4, se estão corretas a questão D, 4 e 5, ou se estão corretas a questão E, 2, 3 e 5. Apenas uma alternativa está correta. Apenas uma alternativa, ou seja, ou a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D, ou a letra E, é a opção correta. Você vai escolher apenas uma, só tem uma correta. Tá bom, turma? Beleza, show de bola. A mesma coisa acontece com a questão 8. Vamos lá? Devido à sua curta extensão, os contos muitas vezes deixam abertas algumas lacunas para serem preenchidas pelo leitor. Pensando nisso, analise as afirmações a seguinte. Primeira afirmação. O narrador não deixa claro qual é o tipo de relação ou parentesco existente entre Zé e Maria.
Segunda, Maria costumava visitar Zé no trabalho. Terceiro, não é possível saber se Zé e Maria são casados e se os meninos de que falam são seus filhos. Quarta alternativa, perdão. A mãe de Maria parece ajudá-la bastante. Quinta alternativa. Zé e Maria levavam uma vida muito difícil, com pouco dinheiro. Sexta questão. Zé e Maria não se davam muito bem, dadas as dificuldades que enfrentavam, como a falta de dinheiro. E aí, de posse dessas alternativas, você vai me dizer qual a questão correta. Estão corretas. Letra A, 1, 3, 4 e 5. Letra B, 1, 2, 5 e 6. Letra C, 1, 2, 3 e 4. Letra D, 3, 4 e 5. Letra E, 1, 2 e 5. Aí nós estamos na página 11 do livro Físico. Então, queridos alunos, apenas uma opção está correta. Você vai escolher ela, tá bom? Aí nós concluímos nosso primeiro texto e os nossos primeiros quesitos dessa videoaula. Beleza? Tome um fôlego, bebam água e vamos partir agora para a nossa segunda leitura do texto O Poço. Está lá na página 12 do livro de vocês. Eu vou até lá, tá bom? Só um momento. Só um momento. Aguarde um momento. Só mais um momento. Pronto, show de bola. Já estamos agora no nosso próximo conto social. E agora o nosso texto 2. O Poço de quem? Escrito por quem? Mário de Andrade. Quem foi Mário de Andrade? Mário de Andrade foi um escritor do tempo do quê? Mário de Andrade? Do tempo do... do Abapuru, de Tarsila do Amaral. Modernismo, né? Então, Mário de Andrade, escritor da época. E aqui está um texto agora bem curto para vocês, bem tranquilo, tá? Como vocês podem ver aí, aqui nós estamos, gênero, leitura e análise, página 12. E página 13. E um pouco da página 14. Porque o restante da página 14 é as nossas atividades. Aí, as nossas atividades, tá bom? Beleza? Show de bola. Então vamos lá, turma. Sem mais delongas. Vamos deixar esse rapaz aí. Isso. E vamos lá para o nosso conto. Agora com o livro físico, me acompanhe. Vamos lá? Me acompanhe. Gênero, leitura e análise, página 14. Para nós questionarmos os quesitos do texto, do conto social, do texto O Poço, de Mário de Andrade. Vamos lá. Primeira questão. Página 14 do livro de Gênero, Leitura e Análise. Nesse conto, o autor denuncia a injustiça social e a alienação dos trabalhadores que são explorados. Pensando nisso, justifique essa afirmativa usando pelo menos 2 trechos do texto. Então, você vai pegar 2
2 trechos do texto e vai transcrever com a sua resposta, tá bom? 2 trechos. Tem bastante trecho lá, você vai escolher 2 trechos e vai colocar. Escolher 2 trechos, eu só quero 2 textos do texto justificando a sua resposta. Beleza, turma? Questão 2. Que tipo de narrador identificamos no texto? Justifique. Aí, ele é um narrador observador. Ele é um narrador personagem. Ou ele é um narrador observador, e além de ser observador, ele é um narrador observador onisciente. Aí vocês vão me responder, tá bom, turma? De acordo com o teu entendimento. Vamos lá. O que é um narrador personagem? Um narrador personagem é aquele narrador que narra e participa da história. Ele é um narrador, ele é o próprio personagem. E o narrador observador? O narrador observador é aquele que ele apenas observa o texto narrado, ele não participa. E o onisciente? O onisciente é aquele que, além dele observar, ele interage com as ações do personagem, tá bom? Mas ele não participa do fato narrado. Beleza? Aí você vai escolher qual é ele, depois da sua leitura. Terceira questão. Analisando o papel do personagem Joaquim Prestes nesse conto, ele seria protagonista ou antagonista? Justifique a sua resposta. Preste bem atenção. Aí nós precisamos relembrar o que vem a ser protagonista. Vocês estão craques em saber, eu sei disso. Para quê, professor? Eu sei, professor. Mas vamos lá. Por via das dúvidas, protagonista é aquele tido como o herói, como o mocinho. E o antagonista é aquele que tenta atrapalhar os planos do protagonista, do herói, do mocinho. O antagonista, ele se opõe ao protagonista para que o protagonista não consiga realizar os seus desejos, os seus feitos, os seus interesses. E aí, depois dessa revisão bem rápida, você vai escolher se Joaquim Prestes ele seria um protagonista ou um antagonista e você vai justificar a sua resposta. Beleza, turma? Beleza. Quarta questão. Quando Joaquim, o dono das terras, resolveu fazer um poço, chamou 6 empregados para realizar a obra. Por que essa atitude provocou um conflito entre o protagonista e os trabalhadores? Aí vocês vão me dizer por quê. Vocês vão justificar por quê. Beleza? Beleza, professor? Quinta questão. Leia o trecho. Albino já está doente, fraco. O que certamente quer dizer a expressão em destaque. Então vamos lá. Estamos vendo que foi uma expressão tirada do texto. E essa fraco do peito está em negrito. E antes de negrito nós temos aí 2 colchetes e 3 pontos, 3 reticências. Quer dizer o quê? Quer dizer que tem mais texto ali, tem mais texto retirado desse contexto. Mas o que nos interessa para a contextualização é apenas essa parte do trecho. Beleza? Beleza. E o que quer dizer essa expressão em destaque, fraco do peito? Eu quero essa resposta. Será que ele estava com doença? Será que ele estava fraco? Você vai me dizer exatamente depois da leitura do texto. Beleza? Show de bola. Sexta questão. Considerando a compreensão global do conto de Mário de Andrade, analise as afirmações a seguir. Então nós temos, primeiro, apesar da febre, Albino consegue reaver a caneta de Joaquim. Está correto? Segundo, Joaquim exige que os trabalhadores que recuperem a sua caneta, apesar de ela aparentemente não ter nenhum significado especial para ele. Está correto? Terceiro, a atitude de Joaquim ao exigir que lhe tragam a caneta de volta a qualquer custo é possível somente na literatura, pois na realidade os trabalhadores contam com leis que proíbem a exploração desse tipo. Aí, depois de vocês fazerem a leitura do texto e fazerem a contextualização do que é cobrado nesse quesito, vocês vão me dizer, é correto que se afirma apenas em... Na letra A está dizendo que é apenas a 1. Na letra B está dizendo que é apenas a 2. Na letra C está dizendo que é apenas a 3.
Na letra D está dizendo que é apenas a 1 e a 2. E na letra E está me dizendo que é apenas a 2 e a 3. Já de adianto que somente uma questão, somente uma letra está correta. Se A, se B, se D, se E, vocês vão me responder. Tá bom, turma? O que nós tínhamos para esta videoaula era somente isso. Encerramos aqui essa videoaula, deixando para vocês aqui minhas sinceras saudações, meus sinceros cumprimentos para vocês, dizendo aos queridos alunos que esse momento vai passar e que vocês aproveitem, porque todo aprendizado ele é um aprendizado significativo. O que vocês aprendem ninguém tira. Então, foquem nos estudos, foquem em todas as atividades propostas pelos professores, pela escola. Usufrua esse momento aí, aqueles que podem em família. E não esqueça que nós temos as nossas responsabilidades individuais, sociais e coletivas. E nesta hora você precisa fazer essas 3 atividades. A atividade social, que é você cuidar de você mesmo. A atividade coletiva, que é você pensar no seu ser humano. E a atividade intelectual, que é você cuidar dos seus estudos. Tá bom, turma? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, que será o nosso próximo videoaula de redação, dando sequência ao nosso ano letivo. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau.